Estamos de volta com o Jornal da Record. Um bebê de 1 ano e meio morreu num incêndio criminoso na Cisjordânia. O fogo tomou conta da casa rapidamente. A suspeita é de que extremistas israelenses tenham jogado bombas incendiárias no local. Seria uma vingança, como diz a mensagem deixada na parede pelo atual conflito nos assentamentos. O funeral de Ali Dawabish aconteceu sob protestos. Os pais dele e um irmão de 4 anos estão em estado crítico. Eles foram levados para centros médicos israelenses. A mãe e a criança estão nesse hospital aqui em Tel Aviv, o único da região especializado no tratamento de queimaduras graves. O clima é de tensão e alerta em todo o país. O Hamas já prometeu agir. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que visitou a família, ligou para o presidente palestino Mahmoud Abbas. Ele prometeu prender os responsáveis e disse que o terrorismo deve ser combatido de onde quer que ele venha. Abbas afirmou que vai levar o caso à Corte Internacional. Na Inglaterra, 4 pessoas morreram na queda de um jatinho a poucos metros de um aeroporto privado no sul do país. O avião particular caiu no estacionamento enquanto fazia a aterrissagem. Com o impacto, o avião e vários carros pegaram fogo. O piloto e os 3 passageiros morreram. A causa do acidente está sendo investigada. O Zimbábue pediu hoje a extradição do dentista americano que matou o leão mais famoso do país. A ministra do Meio Ambiente quer que o Walter Palmer seja julgado pela caça ilegal. O governo dos Estados Unidos diz que vai analisar as condições do pedido. Uma petição no site da Casa Branca, que reivindica a extradição de Walter, já tem mais de 180 mil assinaturas. Cresce a esperança de que pedaços de um avião encontrados numa ilha do Oceano Índico sejam do voo MH370, desaparecido em março do ano passado. Os objetos, incluindo o pedaço de uma asa, embarcaram hoje para a França, onde serão analisados. Tudo indica que eles sejam de um Boeing 777, o mesmo modelo do avião da Malaysian Airlines. Moradores da ilha ajudam na busca por outros fragmentos. Voltamos com as notícias do Brasil. Uma lei obriga a identificação genética por meio de DNA de condenados por crimes hediondos ou violentos. Mas só 7 estados abasteceram o banco genético com o perfil dos criminosos. A lei é simples. Diz que criminosos condenados por crimes hediondos ou violentos têm que ter o material genético recolhido para que seja armazenado no banco de dados de DNA da polícia. Apesar de já ter sido sancionada há 3 anos, esse é mais um caso de lei que não vem sendo cumprida. Hoje, no Brasil, existem cerca de 60 mil pessoas condenadas por crimes hediondos ou violentos, mas há apenas 569 perfis genéticos cadastrados aqui no banco de DNA. Somente os estados do Amapá, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Pernambuco abasteceram o banco de dados com o perfil genético dos condenados. O banco de dados é um instrumento importante em casos de criminosos reincidentes. Quando acontece um crime, a polícia recolhe fragmentos que ficaram na cena e que contêm material genético, como um fio de cabelo, uma unha ou uma gota de sangue. O DNA vai para o banco de dados para fazer um cruzamento de informações e checar se ele coincide com o material genético de alguém que já foi preso e condenado. O que acontece nesse caso é que a polícia tem imediatamente uma linha de investigação para confirmar se foi realmente aquele sujeito que cometeu aquele crime. Em tempos de crise, a principal rua de comércio de imóveis em Belo Horizonte vive vazia. E para atrair os clientes, as lojas oferecem descontos que podem chegar a 50%. Esvaziar o estoque para encher o cofre. A estratégia tem sido diminuir o lucro porque o cliente sumiu. Só está no ramo tem quanto tempo? Eu tenho quase 20 anos. Já viu algo parecido? Não, realmente nunca vi. Com a promoção, que vai durar pouco mais de uma semana, os comerciantes esperam um movimento melhor que nos meses anteriores. Hoje, como começamos, 15% do dia a dia. Já é um alívio. Já é um alívio. É uma liquidação quilométrica, literalmente. Em 1.000 metros, 300 lojas anunciam móveis por até metade do preço. O consumidor vai aparecendo aos poucos, mais para pesquisar do que para comprar. Reflexo dos tempos difíceis do país. Só olhando. E vai comprar quando? Então, pesquisar o preço.
O gerente da loja bem que tentou. 2.200, ainda condição de 1 e mais 2, sem juros. Vamos dizer outros aí. Mas Ronaldo adiou a compra do sofá. Isso aí tem que ter uma pesquisa boa antes. Não pode comprar por impulso. Não, isso aí de jeito nenhum. Com a avenida inteira na promoção, não é preciso ir muito longe. A mesa dos sonhos de Renata, que antes custava R$7.000, saiu por 4. A mesma mercadoria por um preço bem melhor. E o cheque está de volta ao comércio de São Paulo. Em várias lojas, 8 em cada 10 vendas já são pagas com as folhas do velho talão. Já virou moda. Nessa loja de roupas em São Paulo, cliente que paga com cheque tem tratamento especial, ganha desconto. 10%, se for botar na ponta do lápis, é um descontão, né? De 10 em 10, final do mês vai fazer uma diferença. E a vantagem é para quem está nos dois lados do balcão. Esse comerciante diz que vender no cheque pode ser melhor do que no cartão. Acaba pagando com um preço um pouco mais baixo do que o valor normal, porque não tem os custos do cartão. A volta do talão de cheque é mais uma consequência da queda nas vendas. O cliente, cada vez mais endividado com o cartão, tem optado pela forma mais tradicional de parcelamento. Nesta loja de armarinhos, os cheques já representam 80% das vendas. Nós costumamos dividir pagamento à vista 30-60 ou 30-60-90, 30-45, dividimos de acordo com a necessidade do cliente. A preferência por esse tipo de pagamento tem uma consequência natural para o comércio, o aumento da inadimplência. Nos primeiros 5 meses desse ano, o percentual de cheques devolvidos aumentou, passou dos 2%. Na tentativa de reduzir riscos, lojistas voltaram a consultar o cadastro do cliente antes de vender. Para esse economista, o cheque é uma alternativa com os dias contados. Supondo que a economia volte a dar algum tipo de sinal de recuperação e a gente volte num cenário de maior equilíbrio, provavelmente essa prática tenderá a ficar no lugar que ela tinha há alguns meses, alguns anos atrás. Uma jaguatirica foi capturada na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. Ela caiu numa armadilha feita pela dona de um sítio incomodada com os sumiços das galinhas da propriedade. Depois de capturada, ela foi libertada numa área de floresta. A morte de uma criança vítima de meningite C provocou uma corrida aos postos de saúde de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. A cidade vive um surto da doença e mais de 30 mil unidades da vacina foram liberadas para imunizar os moradores. Pessoas com menos de 20 anos devem se vacinar. A Justiça Federal determinou o bloqueio em todo o território nacional de um site que disponibilizava dados como endereço, CPF e nome de parentes de milhões de brasileiros. A página, hospedada na Suécia, viola a Constituição ao expor a privacidade de pessoas. Apesar da determinação, ainda hoje o site permanecia no ar. A estiagem fez o Rio Doce, um dos maiores do Brasil, descer a um nível impressionante. Os bancos de areia fecham o curso e o rio já não consegue desaguar no mar. Há quase 2 meses não chove o suficiente para manter a vazão do segundo maior rio do estado, que só perde em volume e extensão para o Rio São Francisco. Em muitos pontos do Rio Doce, como este daqui, é possível caminhar longas distâncias sem encontrar uma gota d'água sequer. A impressão que nós temos é de estar caminhando no deserto. Mas é olhando do alto que é possível ter a dimensão do quanto o rio já secou. Hoje, o que sobrou, bem lá no fundo, é um filete de água que nem consegue mais prosseguir o seu curso natural. Tristeza compartilhada pelo seu Hermes. O aposentado nasceu e cresceu perto do Rio Doce, na região de Colatina, no Espírito Santo. Aos 64 anos de idade, ele conta que nunca tinha visto tamanha seca. Tristeza, né? Vai acabar tudo. Daqui a uns tempos a gente não está pescando aqui mais. A seca ainda não causou desabastecimento nas 228 cidades banhadas pelo Rio Doce, mas já acendeu uma luz de alerta. Nós não temos previsão de chuva nenhuma. Então, com isso, a previsão que nós temos é de pedir à população que observe que nós estamos mostrando que nós estamos sem água no rio.
Essa é uma imagem do Rio Doce feita no leste de Minas Gerais no período da cheia há 2 anos. E essa outra é de hoje. Ali é o Rio Doce. Parece fundo, mas não é não. Está bem raso. E aí o rio não tem forças para conseguir transpor toda essa barreira que foi criada nos últimos 3 meses pela areia. E não consegue, inclusive, chegar até o Oceano Atlântico, que está bem ali, a apenas 100 metros de distância. Pior para quem vive da pesca. Seu José Sabino mora em Regência, uma pequena comunidade capixaba. Pescador profissional há 40 anos, já não consegue mais colocar o barco em alto mar. Então o mar represou a areia que o rio traz, o mar represou a areia e fechou a barra. O Josimar também depende da pesca. Das 30 redes que tem em casa, só está conseguindo armar 5. Preocupado com o futuro da família, não quer a mesma profissão para o filho de 5 anos. Vou procurar outra profissão, aqui passa de pai para filho, mas para o meu filho eu não vou querer isso não. Fim de semana com sol e calor em quase todo o país. O sábado vai ser quente, com máxima de 33 graus em Campo Grande e em Palmas faz 37. Amanhã chove forte entre o Amazonas e o norte do Maranhão. Instabilidades que vêm do mar causam temporais da Bahia ao Rio Grande do Norte. E a previsão ainda é de pancadas de chuva em parte do Rio Grande do Sul. À tarde, por causa da baixa umidade do ar, cidades do centro-oeste, norte e nordeste entram em estado de alerta. Em São Paulo, o dia amanhece frio, mas o risco de nevoeiro diminui. Mínima de 13 e à tarde esquenta e faz 27 graus. Em Natal, a máxima é de 29. Em Porto Alegre, faz 27 graus. Em Aracaju, tempo chuvoso com temperatura mais baixa. E a máxima não passa dos 25. E hoje é dia de lua azul. O nome cria uma certa confusão, faz muita gente esperar que a lua mude de cor, que fique azul. Mas isso não acontece. E mesmo assim, o fenômeno que é raro deixa o céu muito mais bonito. Em qualquer parte do mundo, ela surge discreta ao entardecer. A lua vista entre as ruínas da Grécia se exibe deslumbrante ao anoitecer no Brasil. Eu gostei. Dá vontade de ficar olhando ali, ó? Tá, com certeza. A coisa mais linda, viu? Tanta beleza tem motivo. Hoje é dia de lua azul, mas não se engane, o satélite natural da Terra não mudou de cor. A expressão é usada no exterior para falar de fenômenos raros, nesse caso, que ocorre uma vez a cada 2 anos e meio, ou então 36 vezes a cada século. Isso acontece porque um mês terrestre dura em torno de 30 dias e meio. E o tempo que a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra é de aproximadamente 29 dias e meio. Essa diferença faz com que as fases da Lua não ocorram sempre nas mesmas datas e provoca o fenômeno chamado de lua azul, que é quando temos 2 fases cheias num único mês. Isso vai acontecer sempre no dia 30 ou no dia 31, porque a primeira das luas cheias vai ter que acontecer lá no dia 1º, né? Para dar os 29 dias de intervalo da lunação no mesmo mês. Não é um fenômeno físico, nada vai mudar na lua, então é simplesmente um pretexto para contemplar a lua cheia. Mal entendido desfeito. Tá certo, a lua não é azul, mas não dá para fazer pouco caso. Continua linda, digna de ser admirada, digna de trilha sonora. Então vamos ver como está a lua azul no céu de São Paulo nesse momento. Essas imagens são ao vivo da zona oeste da capital. O céu está com algumas nuvens, mas ela parece aí bela e formosa. Olha, Janine, dizem que pode-se até fazer um pedido em dia de lua azul. Isso eu não sabia não, mas olha, vou sair daqui, vou olhar para a lua e fazer um pedido. Quem sabe, né? Vou para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a nossa imagem é da Enseada de Botafogo, na Zona Sul. O céu está super aberto, olha que lua linda. Isso ajudou a lua a brilhar ainda mais, claro, sobre a Baía de Guanabara. Esse espetáculo da lua azul também está sendo admirado pelos gaúchos. E em Porto Alegre, olha só, até a temperatura ajudou. A noite está bonita, agradável, faz 20 graus. Imagina, inverno em Porto Alegre, 20 graus essa hora. Uma segunda lua cheia no mesmo mês só vai acontecer agora em janeiro de 2018. Aproveitem e façam os seus pedidos. É isso aí.
Olha, uma voz brasileira ganha espaço nos Estados Unidos. A equipe do Jornal da Record foi conhecer o cantor de ópera que quer cravar o nome do Brasil na música lírica. De dia, golpes. À noite, maquiagem e música. Cláudio Mascarenhas mistura a ópera com Kung Fu na maior tranquilidade e ainda acha graça. Eu estava fazendo uma coisa com o tenor, então quando eu dei um agudo, eu fiz isso aqui, ó. Eu chutei ele no agudo. O diretor falou, não. Tudo que o Cláudio ensina e pratica com as artes marciais, ele usa quando pisa no palco para cantar. O carioca da Zona Norte do Rio já nasceu unindo diferenças. O pai era branco, descendente de holandeses e portugueses. E se apaixonou pela minha mãe, aquela negra maravilhosa. Cláudio só se deu conta de que tinha um dom especial aos 28 anos. O KM tem basicamente a mesma voz, a gente tem a mesma voz. O mar quando quebra na praia. Em Nova York, há 10 anos, ele veio com uma bolsa para estudar canto. Recentemente, se apresentou com uma companhia de ópera nova. Segundo o diretor artístico, um grande talento que está apenas começando. Os brasileiros devem se orgulhar dele, afirmou. A participação na próxima temporada já está garantida e ele ainda foi chamado para um programa especial no Lincoln Center, sede da Companhia de Ópera da cidade. Hoje ele se lembra do que os amigos falavam sobre a voz do negro carioca. Eu tenho um amigo meu que ele fala, cara, Segon errou. Deve ter alguém na Áustria tocando cavaquinho. Cláudio já foi ator, segurança de boate, treinador de cachorro. O Kung Fu trouxe o controle da musculatura, essencial para sustentar a voz. Com ela, ele brinca à vontade e tem planos sérios para ir longe, muito longe. Os italianos pediram e a banda americana Foo Fighters atendeu. O grupo prometeu um show na cidade de Cesena, depois do apelo emocionante de 1000 fãs. Num vídeo divulgado na internet, centenas de músicos se reuniram para cantar uma música do grupo. Eles queriam chamar a atenção da banda para conseguir um show em Cesena. E não é que deu certo. Hoje, o vocalista Dave Grohl publicou um vídeo numa rede social agradecendo aos fãs em italiano e prometeu uma apresentação em breve na cidade. O grupo tem turnê pela Europa, marcada para novembro. Na costa do Maranhão, uma cidade guarda ao mesmo tempo a tecnologia espacial e o passado do Brasil. Na última reportagem da série Foguetes, Arquitetura Colonial e Mulheres Rendeiras. Um pedaço do Brasil tão estratégico que os Estados Unidos tentaram alugá-lo. Alcântara é onde o Maranhão de séculos passados convive com o futuro. 3, 2, 1. Ao redor do planeta, existem hoje mais de 1000 satélites. Boa parte deles fica sobre a linha do Equador. Nenhum outro país tem um centro de lançamentos tão bem localizado quanto o de Alcântara, a 2 graus e 18 minutos da linha do Equador. Quer dizer, um foguete lançado, vamos dizer, nos Estados Unidos, o mesmo foguete aqui lançado de Alcântara, daqui 30% a menos. Poderia ter uma economia de 20% a 30% no lançamento, né? A vantagem não é só gastar menos combustível.
Eu teria um foguete de uma complexidade mais simples, né? Eu poderia levar mais carga útil nesse foguete. É por isso que Alcântara desperta tanta cobiça. Os Estados Unidos tentaram um acordo para alugar a base, mas queriam o controle deste território brasileiro. Num ramo tão lucrativo, seria entregar a soberania nacional. É um mercado onde a economia gira em torno de 300, 350 bilhões de dólares ano, né? Então, quem já está nesse mercado é questão de economia global. Quem já está nesse mercado, já domina esse mercado... Não quer que o Brasil entre. O Brasil já fez 3 tentativas de colocar seu próprio satélite com um foguete nacional em órbita. Nenhuma deu completamente certo. Em 2003, um trágico acidente em Alcântara com o VLS, o veículo lançador de satélites, matou 21 pessoas. Um dos foguetes disparou ainda na fase de montagem. A investigação terminou sem descobrir a causa do acidente. 12 anos depois, aprendeu-se muito. Essa estrutura, conhecida como gaiola de Faraday, é uma das novidades. Então ela protege aquela área interna de uma possível descarga atmosférica. Então um raio que ocorra a 10, 15 quilômetros de distância, ele tem a capacidade de induzir uma energia eletrostática, né, aqui nessa área, né, que poderia interferir de alguma forma no veículo, em seu sistema. O coronel Olani, diretor da base de Alcântara, nos leva para conhecer a nova torre de onde o VLS será lançado no ano que vem. Ela se move sobre uma esteira. Aqui dentro a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode filmar os detalhes, que é para não entregar o ouro para o inimigo, né? Exatamente. É isso, coronel? Sim. Porque nesse ramo não tem ninguém ajudando ninguém. Eu não vou dizer que são inimigos, mas são concorrentes, né? Concorrentes. São concorrentes leais ou desleais. Os 3 fracassos do passado acabaram escondendo quanto o Brasil já avançou no setor espacial. Lançamento. Em mais de 30 anos de funcionamento, Alcântara já teve 470 lançamentos. 470. Esse foguete aqui atrás, poucos brasileiros conhecem, né? No dia a dia acompanham os lançamentos. É um sucesso do Brasil, né, coronel? Sim, com certeza. Grande sucesso. Qual sucesso comercial? O que ele faz, esse foguete? Bom, é um foguete suborbital, né, que ele é capaz de levar experimentos aqui na sua ogiva, na sua carga útil, para testes em ambiente de microgravidade. O VSB-30 atinge 360 quilômetros de altitude. Enquanto ele voa, acontecem os experimentos. Testes de resistência de novos materiais, por exemplo. É bem mais barato que um voo tripulado. Em parceria com a Agência Espacial Europeia, 18 VSB-30 já foram lançados. A previsão para outros 13. Este lançamento foi na Suécia. A Alcântara, de onde o Brasil projeta seu futuro, também é o lugar onde o Maranhão parece congelado no tempo. A menos de 10 quilômetros da base, João usa tecnologia, literalmente, de fundo de quintal. Os frutos do genipapeiro ele apanha aqui mesmo. Uma fogueira, um caldeirão. Aqui se produz o licor típico, consumido nas festas da cidade. É tudo natural, tudo mesmo daqui da área. Isso, tudo da região. É o genipapeiro nativo. Todo produto do quintal mesmo. Além dos licores que o filho produz, Dona Zoralda sobrevive vendendo a renda de bilro, herança portuguesa. Que bonita, hein? Toda colorida. Hoje tá assim, mas antigamente não é. Como que era antigamente? É como essas aqui, ó. Branquinha, fininha. E isso é para colocar no vestido? É, isso aqui que esta renda é de tradição portuguesa. Essa aqui foi da minha mãe. Foi da sua mãe? Foi. Esses pedacinhos aqui são da minha mãe. No meio da tarde de Alcântara, aproveitando o calorão, aparece o Vanvan. Ele é pregoeiro, que é como os maranhenses chamam o vendedor ambulante. Só que o produto que ele oferece é artesanal. Vanvan, o que tem hoje aí?
Tem sorvete de caseiro de cajá e de coco. Cajá e coco? É. Dá pra fazer meio a meio pra mim? Dá. Então faz aí. Você tá nisso faz tempo, né, Vanvan? 27 anos. 27 anos? É. Dizem que Vanvan é tão conhecido que nem grita mais para vender sorvete. Mas estavam só marocando, como se diz por aqui, fofocando. Sorvete. Sorvete. A clientela do pregoeiro inclui a turma que gasta o tempo jogando damas na rua principal de Alcântara. Estou conferindo já 6 partidas seguidas. Não, você tá brincando, 6 partidas? Já é verdade. E eu garrei ele, tava batendo no meu amigo aí, agora eu... Você garrou ele? É. E você tá ganhando agora ou não consigo ver aí direito? 7 seguidas. 7 seguidas? É. O momento é de brincadeira, mas a vida de Vanvan é dureza. Quantos quilômetros por dia, sem contar a história? 90 quilômetros. Não. Você anda 90 quilômetros por dia? Eu faço, porque eu venho de São Luís para Alcântara, é 22 para ir, 22 para voltar. Tudo a pé com a caixa nas costas? É. Uma longa viagem de barco separa Alcântara de São Luís. A origem do casaril das duas cidades é a mesma, a opulência dos tempos em que o Maranhão era grande exportador. Esta foi a Rua dos Barões do Algodão na capital. As pedras do calçamento vieram todas de Portugal. Por causa da posição geográfica, naquele tempo o Maranhão era mais ligado ao Império Português do que ao resto do Brasil. Existiam, pode-se falar assim, 2 Brasis. Existia o Maranhão, né, a capitania Maranhão e Grão-Pará, e o restante do Brasil. Então, o comércio maranhense ele tinha ligação direta com Portugal. Os portugueses e seus herdeiros inventaram aqui a moda de usar, do lado de fora das casas, o azulejo que antes ficava restrito às salas de banho. Com azulejo a gente tem um revestimento permanente. A gente vê esse casarão aqui tem mais de 200 anos e ele está bem preservado graças aos azulejos. Entendi. São Luís tem o maior centro histórico colonial do país. São mais de 4.000 casarões. A forte herança portuguesa vai muito além das construções. Quem nos ensina é este grupo de estudantes. Eles lembram que o parabéns a você no Maranhão ainda é cantado como se faz em Portugal. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. Sofia faz uma salva de palmas. E eles falam o maranhês, que costuma confundir quem chega de fora. Tomar banho, a gente fala banha, vou banhar. Porque eu não entendi uma palavra. Cruzeta, o que é cruzeta? Cruzeta é um compartimento que a gente pendura roupa, um guarda-roupa. Um cabide? Isso. Ah! Cruzeta é cabide, obrigado, viu? Roseta, o que é roseta? 2 que não sabe? O que é roseta? É um brinco, uma espécie de brinco que eu te usava. Então você tá usando roseta. Eu tô, pois é, não sabia. Esta cultura tão distinta de outras regiões do Brasil, do tempo da escravidão, preservou o tambor de crioula. A batida encantou Maria, que imigrou da Rússia direto para São Luís, trazendo toda a família. Quando eu comecei a experimentar dança tambor, é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a questão que você tem que dançar descalço. Você se conecta com a terra, você se conecta com o toque. Já com o Boi Bumbá, a Terra das Águas faz uma espécie de carnaval em junho. É a maior das festas do Maranhão, uma forma de relembrar os tempos em que a criação do gado acompanhou a conquista do território. O boi tem muitos sotaques. Este, o de orquestra, rompe com algumas tradições. Parece mais show que brincadeira popular. Faz sentido, num lugar que junta foguetes com o licor de genipapo. É o Maranhão, com um olho no passado e outro no futuro. E o Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play.
Fica agora com o Super Tela. Boa noite para você e a gente se vê no Domingo Espetacular. Boa noite, bom fim de semana.